Boa noite a todos. Havendo número legal, declaro aberta a presente sessão. Sob as bênçãos de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Convido a todos para que em pé ouçamos a leitura de um trecho bíblico, cuja leitura será feita pela vereadora Patrícia Consini, e na sequência ouviremos a execução do hino nacional. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes: volvei, filho dos homens. Porque 1000 anos são os Teus olhos, como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Tu os leva como corrente de água, são como um sono, são como uma erva que cresce de madrugada. De madrugada cresce e floresce, à tarde corta-se a seca. Pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor, somos angustiados. Diante de Ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do Teu rosto. Amém.
Senhor presidente, encontra-se ausente a vereadora Cecília D'Andrea. Obrigado, senhor secretário. Passo às mãos do senhor secretário extrato da ata da última sessão. Extrato da ata da sessão ordinária realizada em 28 de fevereiro de 2005. Requerimentos. Requerimento 13 de 2005. Requerendo que a senhora prefeita informe se existe previsão de data no calendário da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte para a realização de campeonatos municipais envolvendo as modalidades de futsal, futebol de campo, basquete e vôlei. Requerimento número 23, 2005. Em cumprimento ao que dispõe o parágrafo 3º do artigo 1º da Lei de Resolução número 4 de 2004, a vereadora Patrícia Cristina Concini apresenta atestado médico justificando assim sua ausência na sessão do último dia 21. Requerido que a senhora prefeita municipal informe, primeiro, se está vigorando o Estatuto do Idoso em relação às filas de marcação de exames e consultas em todas as unidades básicas de saúde, principalmente em relação às UBS da Vila Aparecida, UBS Santa Rita. Se está sendo tomada alguma providência com relação às pessoas que guardam e cobram pelos lugares nas filas e pela marcação de consultas e exames. Requerimento 25/2005. Requer que a senhora prefeita municipal forneça a cópia de relação de funcionários públicos municipais nos meses de dezembro de 2004, janeiro e fevereiro de 2005, em ordem alfabética, onde conste cargo ocupado, função exercida, espécie de provimento e remuneração. Requerimento número 26. Requerendo que a senhora prefeita municipal informe qual é a viabilidade para a expansão de rede de água para os munícipes do bairro de Santa Adélia e qual o tempo estimado para a realização do serviço. Requerimento número 27. Considerando que os moradores do bairro Catranca necessitam do sistema de telefonia fixas e visto que os telefones celulares funcionam somente em alguns pontos do bairro, requer que se oficie a senhora prefeita municipal para, através da Telefônica Telecomunicações de São Paulo, da cidade de Campinas, verifique a possibilidade de agilizar processos em quanto tempo esses telefones serão instalados e qual o custo desses mesmos. Indicações. Indicação número 3. Ampliar a galeria de águas pluviais localizada na rua Coronel Eugênio Mota, entre as ruas Manuel Santos Freires e Avenida Pereira Inácio. Construção de bombas de lobo na Avenida Pereira Inácio, próxima à entrada de acesso ao centro de eventos, e também na esquina da rua Coronel Eugênio Mota com a Avenida Pereira Inácio. Indicação número 9. Que os exames admissionais de novos funcionários sejam realizados com mais critérios por médicos indicados pela Secretaria Municipal de Saúde, médicos que não ocupem cargos de chefia ou políticos, e que sejam realizados por médicos do trabalho e que não pertençam à rede pública. Indicação número 10. Colocação de um poste de iluminação na rua Antônio Boltes, na altura do número 215, e outro na rua Santo Antônio, entre a rua São José e São Cristóvão. Indicação número 11. Verificar a possibilidade de efetuar coberturas tipo abrigos nas principais paradas de ônibus circulares de nossa cidade, principalmente nos seguintes locais: na rua João Marcon, em frente ao asilo, rua Santo Agostinho, Parque Nossa Senhora das Graças, na rua Manuel Santos Freire, em frente à Pico Computação. Indicação número 12. Efetuar a limpeza na rua Alexandrino Vercelino, próximo ao número 17, tendo em vista que este local fica na esquina entre o loteamento Parque Novo Mundo e o loteamento Jardim Paraíso, e alguns moradores estão utilizando o local como depósito de lixo e com isso proliferando o aumento de insetos, ratos para os munícipes que residem próximo ao local. Indicação número 13. Estudar a viabilidade de construção de um abrigo com iluminação do ponto de ônibus no bairro Gerivá. Indicação número 14. Estudar a viabilidade da reforma do prédio da Delegacia de Polícia de Boituva, construção de uma sala para expedição de cédula de identidade. Requerimento. Indicação número 15. A realização de policiamento ostensivo na rua Fernando Costa, Praça Santa Cruz e Avenida Pedro Vercelino,
devido à solicitação de moradores, comerciantes, clientes e funcionários dos comércios. Indicação 16. Limpeza e manutenção do CDHU no bairro Água Branca devido ao túmulo do Matagal. Moções. Moção número 4. Moção de congratulações à excelentíssima senhora prefeita Santa Maria Laurice Gomes pela limpeza e conservação da praças e banheiros públicos e na permanência diária de guarda na Praça Pedro Pinesi e que ficam executando os serviços gerais na referida praça, bem como pelos serviços executados pela engenharia de tráfego na sinalização das ruas, pinturas realizadas no solo. Requerimento de 13 a 23 foram lidos e aprovados por unanimidade dos votos. A indicação 3 a 9 foram lidas. Moção 4 foi lida e aprovada por unânime. A tribuna, utilizadas das palavras da tribuna dos vereadores José Barbosa Júnior e Pedro Fernando de Souza. Informamos aos senhores vereadores e aos interessados que a ata completa se acha à disposição de todos. Ata em sua íntegra. Passo às mãos do senhor secretário, expediente recebido do Poder Executivo. Guarda Civil Municipal de Boituva, Prefeitura. Boituva, 1º de março de 2005, ofício ao comandante da Guarda Municipal 044-2005, ao excelentíssimo senhor Nelson Doiguero, presidente da Câmara Municipal de Boituva. Assunto: policiamento da Praça Santa Cruz e outros locais. Com relação ao policiamento citado na indicação 15/2005, de 25 de fevereiro de 2005, dos vereadores Décio de Camargo e Raul Gomes da Silva Filho, informa a Vossa Excelência que desde o dia 28 de fevereiro de 2005, após o término da reciclagem feita com todos os integrantes da corporação Guarda Civil Municipal de Boituva, estamos aplicando outra dinâmica no policiamento preventivo, realizado pelos patrulheiros desta Guarda Municipal. Não só nos locais indicados, mas em toda a cidade, conforme poderá ser confirmado pelos senhores vereadores que se dispuserem a percorrer todos os bairros da cidade. Informarem-se desse trabalho, o que não pode ser melhor, acentuado por causa de outras lições, tais como rondas escolares, atendimento às ocorrências e apoio às polícias civil e militar, realizados por esta guarda, além de atendimento ao público. Mesmo com esses percalços e estando este comando completando no dia 3 de março de 2005, 2 meses à frente da Guarda Civil Municipal, estamos sentindo que os guardas de serviço diário já estão trabalhando melhor e dando respostas positivas aos anseios da sociedade e cumprindo as ordens emanadas deste comando e da Secretaria de Coordenação de Assuntos de Segurança Pública, no que se diz respeito à educação, disciplina, atenção e policiamento preventivo. Sendo só que me apresenta no momento, informe este comando está atento ao desempenho dos guardas desta corporação e aproveito o protesto de apreço e consideração. Atenciosamente, Francisco dos Santos Pimenta. Senhor presidente, solicito uma cópia. Eu também solicito uma cópia, senhor presidente. A Secretaria está autorizada a fornecer cópia aos solicitantes. Passo ao senhor secretário. Expedientes diversos recebidos. Ofício número 7. Cerquilho, 25 de fevereiro de 2005. Prezado senhor, conforme o ofício 11 de 2005, estamos encaminhando a Vossa Senhoria o valor das tarifas do serviço de abastecimento de água e esgoto no município de Cerquilho, distribuído em 3 categorias: residencial, comercial e industrial. Vale lembrar que a taxa de esgoto é de 80% do consumo de água. Atenciosamente, Márcio Roberto Leoto, superintendente de saneamento básico de Cerquilho. Segue anexo, senhor presidente, os valores conforme foi solicitado pelo vereador desta casa. Polícia. Será fornecida uma cópia, vereador. Polícia Militar do Estado de São Paulo. Boituva, 23 de fevereiro de 2005.
Ofício 22 do Batalhão da Polícia Militar. O comandante do 4º Pelotão da Polícia Militar de Boituva, vai ser dito o senhor Nelson Doiguero, presidente da Câmara Municipal de Boituva. Assunto: manifestação sobre requerimento. Ofício número 8 de 2005. Em atenção ao ofício em referência, esclareço a vossa senhoria que, por questões de segurança e estratégia da corporação, adotou-se como norma a não divulgação do efetivo policial militar, independente da cidade. Porém, podemos esclarecer que nesta cidade há uma deficiência de aproximadamente 30% do efetivo preciso. Em relação à quantidade de viaturas, possuímos 2 viaturas de ronda escolar, 2 motocicletas e 3 viaturas de 4 rodas, porém em péssimas condições de uso. Em relação ao sistema de rodízio entre os policiais militares, esclareço que os policiais militares cumprem escalas de regime determinado por normas internas da corporação. Caso reste alguma dúvida que esteja ao nosso alcance para esclarecer, colocamos-nos em inteira disposição de Vossa Senhoria, bem como de qualquer outro ilustre representante desta digna Casa de Leis. Aproveito a oportunidade para externar os protestos de elevado estima e consideração, Tenente Ligo Estanagel de Barros. Um telegrama ao senhor presidente impossibilita um telegrama da vereadora Cecília D'Andrea. Senhor presidente, impossibilita comparecer por problema de saúde, apresento meu voto no projeto de lei 1 de 2005 favoravelmente à aprovação do mesmo, conforme o parecer da comissão. Cecília D'Andrea, vereadora. Passa ao senhor secretário projetos de lei, iniciativa do Poder Executivo. Ofício 137 de 2005. Boituva, 4 de março de 2005. Senhor Presidente, pelo presente, estamos encaminhando para a apreciação de Vossa Excelência e dos demais vereadores o projeto de lei número 2 de 2005, de 3 de 3 de 2005, que autoriza a alienação de lote industrial, objeto de lei número 1251/99, de 9 de 11 de 1999, a empresa Cervejaria Petrópolis. Ao ensejo, apresentamos-nos aos nobres vereadores nossos agradecimentos e protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Assunta Maria Lagones Gomes, Prefeita Municipal. Projeto de lei número 2 de 2005, de 3 de março de 2005, autoriza a alienação do lote industrial à empresa que especifica. Assunta Maria Lagones Gomes, Prefeita do município de Boituva, Estado de São Paulo, uso de suas atribuições legais. Faz saber que a Câmara Municipal de Boituva decretou e ela sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a subsidiar, substituir em alienação nos termos do artigo 6º da Lei 1039/97, de 9 de 4 de 1997. A empresa beneficiária do lote industrial com área de 1.100 metros quadrados, objeto de lei 1251/99, de 9 de 11 de 99, passando a constar como beneficiária a empresa Cervejaria Petrópolis, escrita no CNPJ sob o número 73.410/326/000322, com sede na Estrada Municipal Batista Marmoretti 350 em Boituva, com o mesmo ramo de atividade. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, divulgada as disposições em contrário. Boituva, 3 de março de 2005, Assunta Maria Lagones Gomes, Prefeita Municipal. O referido projeto será encaminhado às comissões competentes. Ofício 138 de 2005.
Boituva, 4 de março de 2005. Senhor Presidente, pelo presente estamos encaminhando a apreciação de Vossa Excelência e os demais vereadores o projeto de lei número 003 de 2005, de 3 de 3 de 2005, que autoriza a alienação de lote industrial, objeto de lei número 1314/2000, de 28 de 7 de 2000, a empresa Cervejaria Petrópolis. Ao ensejo, apresentamos os novos vereadores nossos agradecimentos e protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Assunta Maria Cruz Gomes, prefeita municipal. Referido projeto será encaminhado às comissões competentes. Passo às mãos, senhor secretário, os requerimentos. Requerimento número 28 de 2005. Senhor Presidente, prezados vereadores, considerando que, conforme a audiência pública da Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento, realizada em 24 de 2 de 2005, referente ao terceiro trimestre de 2004, considerando o alto índice percentual de arrecadação da dívida ativa referente ao exercício de 2004, requeiro à mesa, na forma regimental, ouvido o plenário, que se oficie a excelentíssima senhora prefeita municipal para que encaminhe ao setor competente e nos informe o seguinte: qual o índice percentual de inadimplência referente ao IPTU do ano de 2004? Segundo, a administração municipal possui alguns planejamentos estratégicos para tentar diminuir essa inadimplência para o exercício de 2005? Justificativa: o requerimento acima citado se faz necessário para que juntos, executivo e legislativos, possamos encontrar soluções para aumentarmos ainda mais a arrecadação municipal. Câmara Municipal de Boituva, em 1º de março de 2005, José Barbosa Júnior, vereador. O requerimento número 28/5, 2005, de autoria do vereador José Barbosa Júnior, está em discussão. Está em votação. Senhores vereadores, se estiverem de acordo, permaneçam como estão. Os que discordarem, queiram se manifestar. O requerimento está aprovado. Requerimento número 30 de 2005. Senhor Presidente, prezados vereadores, considerando que diversos munícipes do bairro residencial de Lourenço me procuraram a respeito da perimetral que está em projeto para ser construída neste bairro, considerando que este projeto, após sua realização, irá beneficiar muitos moradores de nossa cidade, principalmente aqueles residentes próximo ao local, requeiro à mesa, na forma regimental, após ouvir o plenário, se oficie a excelentíssima prefeita municipal para que encaminhe a Secretaria de Obras e nos informe o seguinte: qual a verdadeira situação da perimetral que será aberta no residencial de Lourenço, em que fase o projeto se encontra, qual a previsão para a realização da obra. Câmara Municipal de Boituva, 3 de março de 2003, José Barbosa Júnior, vereador. O requerimento número 030/2005, da autoria do vereador José Barbosa Júnior, está em discussão. Está em votação. Senhores vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Os que discordarem, queiram se manifestar. Está aprovado. Requerimento número 31 de 2005. Senhor Presidente, prezados vereadores, requeiro à mesa, após ouvir os pares, seja oficiada a excelentíssima senhora prefeita municipal de Boituva, através da Secretaria de Educação, requerendo as seguintes informações sobre o transporte escolar. Primeiro, quais as condições, estado de conservação e ano de fabricação dos veículos que fazem o transporte escolar. Segundo, esses veículos atendem a todos os requisitos legais e normas de segurança, principalmente cinto de segurança em todos os assentos para o transporte escolar. Terceiro, qual a quantidade de assentos em cada veículo e quantos alunos são transportados nos mesmos. Discriminar todos os veículos e a quantidade de alunos por veículos. Sala das sessões de 3 de março de 2005, Pedro Fernando de Souza, vereador. Requerimento número 31/2005, de autoria do vereador Pedro Fernandes de Souza, está em discussão.
Está em votação. Senhores vereadores que estiverem de acordo, permaneçam sentados. Os que discordarem, queiram se manifestar. Está aprovado. Requerimento número 32/2005. Prezados senhores, prezados vereadores, requeiro à mesa, após ouvir os pares, seja oficiado a empresa Sanitur, requerendo as seguintes informações sobre o transporte escolar. Primeiro, quais as condições, estado de conservação e ano de fabricação dos veículos que fazem o transporte escolar. Segundo, esses veículos atendem a todos os requisitos legais e normas de segurança, principalmente cinto de segurança em todos os assentos para o transporte escolar. Qual a quantidade de assentos em cada veículo e quantos alunos são transportados nos mesmos? Discriminar todos os veículos e quantidade de alunos que utilizam desses veículos. Sala das sessões, em 3 de março de 2005, Pedro Fernando de Souza, vereador. Requerimento número 32/2005, de autoria do vereador Pedro Fernandes de Souza, está em discussão. Está em votação. Os senhores vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Os que discordarem, queiram se manifestar. Está aprovado. Requerimento número 36/2005. Senhor presidente, prezados vereadores, requeiro a mesa após ouvir os pares, ser oficiado a excelentíssima senhora prefeita municipal de Boituva, requerendo uma cópia do contrato efetuado com a empresa SPL Construtora e Pavimentadora Limitada, que tem como objeto a prestação de serviços gerais de limpeza pública. Sala das sessões, em 3 de março de 2005, Pedro Fernando de Souza, vereador. Requerimento número 33/2005, de autoria do vereador Pedro Fernandes de Souza, está em discussão. Senhor presidente, este requerimento do vereador Pedro Fernando de Souza, eu acho que ele vem bem a calhar na maneira que nós estamos efetuando os nossos trabalhos, pedindo transparências. E daqui para frente não vamos pedir só informações sobre essa empresa, mas vamos também pedir algumas informações naquela empresa também que terceirizou a cozinha piloto. Esse requerimento foi muito bem lembrado. Parabéns, vereador. O requerimento continua em discussão. Está em votação. Senhores vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Os que discordarem, queiram se manifestar. Aprovado. Requerimento número 34/2005. Senhor presidente, prezados vereadores, considerando o requerimento número 9 de 2001, de 11/4/2001, de autoria deste vereador, que solicita informações ao Poder Executivo a respeito da localização do posto de combustível localizado na rua Manuel Santos Freires, esquina com a Avenida Brasil, dentro do loteamento residencial Primo. Considerando a resposta ao referido requerimento, através do ofício número 256/2001, de 2/5/2001, na qual informou que o proprietário do posto de Esplanada foi notificado para a desocupação da área pública utilizada, sendo em seguida realizada uma reunião entre funcionários da Prefeitura e com o proprietário do posto, e o mesmo informou seu interesse em negociar com o Poder Executivo o terreno utilizado, perguntando com outro terreno nas imediações do primeiro, com área e valor equivalente. Requeiro a mesa, após ouvir os pares, seja oficiado a excelentíssima senhora prefeita municipal de Boituva, requerendo a seguinte informação: qual a situação da pergunta da área do posto de combustível Esplanada, localizada na Avenida Manuel Santos Freire, com a municipalidade? Sala das sessões, em 4 de março de 2005, Pedro Fernando Souza, vereador. O requerimento número 34/2005, de autoria do vereador Pedro Fernandes de Souza, está em discussão. Está em votação. Os senhores vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Os que discordarem, queiram se manifestar. Aprovado. Requerimento número 35/2005.
Senhor presidente, prezados vereadores, requer a mesa, depois de ouvir os pares, seja oficiada a senhora prefeita para que informe o seguinte: primeiro, quais foram os recursos utilizados para a instalação e manutenção do canil da Guarda Municipal? Segundo, qual o motivo da extinção do mesmo? Falta de recursos? Terceiro, a falta de adestradores? Quarto, houve algum custo adicional para a sua extinção? Justificativa: é de conhecimento desses parlamentares que vários comerciantes deste município, com o caso de materiais de construção e empresas, contribuíram para a instalação do referido canil, e os mesmos estão questionando o motivo da extinção, bem como exigindo a sua volta. Também temos conhecimento de que há pessoas qualificadas e competentes para trabalhar no local, pois participaram de cursos arcados pelo Executivo, onde lhes foram conferidos respectivos certificados. Sala das Sessões, em 4 de março de 2005, Décio de Camargo, vereador, e Raul Gomes da Silva Filho, vereador. O requerimento número 35/2005, da autoria dos vereadores Décio de Camargo e Raul Gomes da Silva Filho, está em discussão. Está em votação. Os senhores vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Os que discordarem, queiram se manifestar. O requerimento está aprovado. Requerimento número 36/2005. Senhor presidente, prezados vereadores, requer a mesa, depois de ouvir os pares, seja oficiado a senhora prefeita municipal, pois é de conhecimento deste vereador que a CETEB, Centro Tecnológico de Boituva, vem efetuando determinadas taxas de cobrança de matrículas e mensalidades. Diante disto, requer as seguintes informações: primeiro, qual a legalidade da cobrança? Segundo, o Centro Tecnológico tem participação de verbas do governo federal, estadual ou é mantido exclusivamente com verbas do município? Justificativa: é de conhecimento de todos que os estabelecimentos de ensino público são gratuitos. Consequentemente, não podem, sob qualquer alegação, exigir a cobrança de alunos destes matriculados. Em resposta ao ofício enviado à Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, pedindo informações sobre a legalidade de tal cobrança, recebi informações no sentido de que não há amparo legal. Destacou ainda que as escolas públicas podem, a título de colaboração, fixar uma contribuição destinada à caixa escolar, cuja finalidade é auxiliar os alunos mais carentes. Ora, tal contribuição é facultativa, participa dela quem puder. Sendo assim, quem não possui condições financeiras para tal, não está obrigado ao pagamento. Sala das Sessões, em 4 de março de 2005, Orley Cardoso, vereador. O requerimento número 36/2005, de autoria do vereador Orley Cardoso, está em discussão. Senhor presidente, eu vou parabenizar o vereador Orley, porque inúmeras vezes também fui questionado a respeito dessa cobrança, dessa taxa na CETEB. E não era do meu conhecimento que a Secretaria do Estado já havia se pronunciado conforme disse o vereador Orley. Mas isso é uma coisa muito séria e cabe a nós, os vereadores, representante legal e eleito pelo povo, investigarmos e sabermos e ter do nosso conhecimento, ter o conhecimento qual o destino final desse dinheiro, dessa arrecadação, pois os cursos ali oferecidos nesse centro tecnológico são caros, eu digo até abusivos. Concordo, né, vereador Orley? Que nós precisamos investigar e a fundo nesse assunto, que é muito grave, é muito sério. Senhor presidente, eu gostaria também de subscrever o requerimento ao colega Orley Cardoso. Será concedido. Orley com a palavra. Som. Nobre vereador Raul, eu agradeço muito a participação sua, o elogio seu, e realmente precisamos, em conjunto, tomar essa providência, porque
não pode ser cobrado mensalidades a título nenhum nas escolas de ensino público. Isso é uma coisa séria, como você vai falar, e cabe a nós tomar as providências necessárias. Obrigado pelo elogio, concedo o novo vereador a subscrever e agradeço pela colaboração. Obrigado. Senhor presidente, Pois não. gostaria de solicitar, então, que o senhor pudesse marcar uma reunião com o diretor do CEPEC para que todos nós pudéssemos nos informar do procedimento para a escola, do que acontece. Perfeitamente. Senhor presidente, Eu até queria, vereadora Patrícia, que o certo seria aguardar a resposta, né, em cima do que está ali, né? De repente pode ser uma coisa mista, a gente não sabe, eu acredito que não deve ser, né? Então, se caso comprovar que realmente é uma escola mantida com verba do governo ou do município, aí a gente poderia até fazer o pedido. a vereadora concorda que aguardemos a resposta do requerimento? O requerimento continua a discussão. Está em votação. Os senhores vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Os que discordarem, queiram se manifestar. O requerimento 36/2005 está aprovado. Passo ao senhor secretário as indicações dos senhores vereadores, informando que todas as indicações lidas serão encaminhadas aos respectivos setores. Indicação 18/2005. A mesa diretora da Câmara Municipal de Boituva. O vereador que essa subscreve solicita que, após a tramitação regimental, seja encaminhada à excelentíssima senhora prefeita a seguinte indicação: estudar a viabilidade de 2 turnos nas creches municipais. Justificativas: as mães dessas crianças saem do emprego às 18 horas e não têm condições de buscar as crianças às 17 horas, ou condições de pagar uma pessoa para buscá-las. Portanto, se faz necessário que os funcionários façam 2 turnos, das 6 às 12 e das 12 às 18 horas. Câmara Municipal de Boituva, 1º de maio de 2005, Raul Gomes da Silva Filho, vereador, e Teste de Camargo, vereador. Indicação número 19. A mesa diretora da Câmara Municipal de Boituva. O vereador que essa subscreve solicita que, após a tramitação regimental, seja encaminhada à excelentíssima prefeita a seguinte indicação: primeiro, limpeza na caixa d'água localizada na pica do bairro de Santa Adélia. Câmara Municipal de Boituva, 1º de março de 2005, Raul Gomes da Silva Filho, vereador, e Décio de Camargo, vereador. Indicação número 20 de 2005. A mesa diretora da Câmara Municipal de Boituva. O vereador que essa subscreve solicita que seja encaminhada à excelentíssima prefeita municipal a seguinte indicação: verificar a possibilidade para estar reformando a praça Águeda Castelo, que fica entre a rua Alfredo Sertorelli com a Maria Natália Ribeiro e Vina Cinti, e efetuar a troca de lâmpadas que estão queimadas no momento, 8 lâmpadas na referida praça. Verificar também a troca de lâmpadas na Praça da Pira, que está com 2 lâmpadas queimadas. Justificativa: a indicação acima citada deve ser o fato da praça estar no bairro Águeda Castelo em precário estado de conservação, principalmente o playground bastante danificado. Câmara Municipal de Boituva, 3 de maio de 2005, José Barbosa Júnior, vereador. Indicação número 21. A mesa diretora da Câmara Municipal de Boituva. O vereador que essa subscreve solicita que seja encaminhada à senhora prefeita a seguinte indicação: verificar a possibilidade de estar fazendo convênios farmacêuticos para os funcionários públicos municipais, inclusive solicitando descontos para a compra de medicamentos. Câmara Municipal de Boituva, 3 de maio de 2005, José Barbosa Júnior, vereador. A mesa diretora da Câmara Municipal de Boituva. Indicação número 22. O vereador que essa subscreve solicita que, após a tramitação regimental, seja encaminhado à excelentíssima prefeita a seguinte pedido de providências: primeiro, iluminação para os bairros que são iluminados através de lâmpadas de mercúrio, como execução das vias públicas centrais da nossa cidade, as quais já foram substituídas por lâmpadas a vapor de sódio. Justificativa: considerando que as vias públicas iluminadas pelas lâmpadas a vapor de mercúrio já é iluminação precária, considerando que ali estão localizadas centenas de habitação onde moram famílias de trabalhadores e a ausência da boa iluminação implica constante o risco para o seu trabalho à noite e para os alunos que estudam em colégios noturnos.
Além do mais, com a onda de assaltos praticada quase todos os dias em face da deficiência de policiamento, a iluminação pública poderia, pelo menos, minorar o problema. Câmara Municipal de Boituva, 3 de março de 2005, por Lívio Cardoso, vereador. Indicação número 23. A mesa diretora da Câmara Municipal de Boituva. O vereador que essa subscreve solicita que seja encaminhada à excelentíssima senhora prefeita a seguinte indicação: instalação de lombada com tachões na rua Benedito Pires devido ao trânsito de veículos em alta velocidade. Efetuar melhorias de conservação na rua São Marco, no bairro Nossa Senhora das Graças, devido aos buracos ali existentes. Câmara Municipal de Boituva, 3 de março de 2005, Pedro Fernando Souza, vereador. Indicação número 24 de 2005. A mesa diretora da Câmara Municipal de Boituva. O vereador que essa subscreve solicita que seja encaminhada à empresa de transportes rodoviários Viação Vale do Tietê a seguinte indicação: considerando as inúmeras solicitações de cidadãos boituvenses, encaminhamos para o estudo de viabilidade a criação das seguintes linhas rodoviárias entre os municípios de Boituva a Indaiatuba e Boituva a Jundiaí. Câmara Municipal de Boituva, em 3 de março de 2005, Pedro Fernando Souza, vereador. Indicação número 25. A mesa diretora da Câmara Municipal de Boituva. O vereador que essa subscreve solicita que seja encaminhada à excelentíssima senhora prefeita municipal a seguinte indicação: colocar proteção nas curvas da estrada municipal Alfredo Sebastiani no sentido Cetilho-Boituva, devido aos vários veículos que perderam o controle e caíram na SP 129. E no final da rua Conselheiro Antônio Prado, sentido de quem vai para a rodovia SP 129. Só os postes com setas amarelas não são suficientes para deixar os motoristas seguros. Salvo as sessões de 3 de março de 2005, Pedro Fernando Souza, vereador. Indicação número 26 de 2005. A mesa diretora da Câmara Municipal de Boituva. O vereador que essa subscreve solicita que, após a tramitação regimental, seja encaminhada à excelentíssima prefeita a seguinte indicação: 1. Sinalização da Avenida Gerson Ferriero, pois a mesma encontra-se sem placas de sinalização de trânsito e de conversão. Justificativa: os carros estão trafegando na contramão e que gera risco de acidentes para os mesmos e também risco para os pedestres. Câmara Municipal de Boituva, 4 de março de 2005, Pedro Fernando Souza, vereador. Indicação número 27 de 2005. A mesa diretora da Câmara Municipal de Boituva. Os vereadores que essa subscrevem solicitam que seja encaminhada à senhora prefeita municipal a seguinte indicação: dar continuidade às obras de manutenção da Praça Bairro Cidade Jardim, dando sequência no que foi acordado em reunião entre a excelentíssima prefeita e os moradores daquele bairro. Segundo informações dos moradores, dos compromissos assumidos por Vossa Excelência, foi executado apenas o serviço de poda de árvores, continuando os problemas no ocorrido, devido à ausência de iluminação, bancos quebrados e falta de varredilhas. Sala das sessões em 5 de março de 2005, Décio de Camargo, vereador, e Nelson Muriguel, vereador. Indicação número 28 de 2005. A mesa diretora da Câmara Municipal de Boituva. O vereador que esta subscreve solicita que seja encaminhada à senhora prefeita municipal a seguinte indicação: a fim de atender a apelo dos moradores do Recanto Maravilha 2, encaminhamos para o conhecimento de Vossa Excelência o ofício datado de 6 de julho de 2005 para as providências cabíveis. Salas das sessões em 5 de março de 2005, Nelson Muriguel, vereador. Passo ao senhor secretário para a leitura as moções. Moção número 5 de 2005. Moção de congratulações. Senhor Presidente, prezados vereadores, o vereador que esta subscreve solicita que, após a tramitação regimental, seja proposta à Câmara Municipal de Boituva uma moção de congratulações para o Instituto de Educação Superior de Boituva pela solenidade de formatura da primeira turma do curso de Administração de Empresa das pessoas e seus diretores, Antônio Epaminondas Filho e Olavo Lázaro Munhoz Soares Filho. Sala das sessões em 3 de março de 2005, Nelson Muriguel, vereador, e Décio de Camargo, vereador. A moção de congratulações desse presidente mais o vereador Décio Camargo está em discussão. Senhor Presidente, em relação ainda a essa moção de congratulações, eu gostaria de externar
os meus cumprimentos ao senhor Epaminondas Filhos, não só pela belíssima formatura da primeira turma de administração de empresa, mas também pela riqueza como ele construiu aquele anfiteatro, um espaço que pode ser apreciado e aproveitado por todos os munícipes dessa cidade, que realmente é uma obra que só vem enriquecer a cidade e fazer com que nós nos sentimos orgulho de ter uma faculdade com anfiteatro de um nível indiscutível. A moção continua em discussão. Está em votação. Senhores vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Os que discordarem, queiram se manifestar. A moção está aprovada. Moção 6/2005. Moção de congratulações. Senhor presidente, prezados vereadores, o vereador que essa subscreve solicita que, após a tramitação regimental, seja proposta à mesa da Câmara Municipal de Boituva uma moção de congratulações para o Rotary Clube de Boituva, pela comemoração do centenário de fundação do Rotary Clube Internacional. O Rotary foi fundado em 23 de fevereiro de 1905 em Chicago, nos Estados Unidos, por Paul Harris e mais um grupo de amigos. A princípios, os objetivos eram trabalhos na comunidade, através da aproximação de professores de diferentes áreas. Com o símbolo da roda dentada, o Rotary acredita na união das pessoas para se chegar a um bem comum. A ideia foi aceita de tal forma que o Rotary, acredita, se tornou uma fundação internacional, presente nos 5 continentes, com variados e importantes programas de ajuda comunitária. O marco maior da Fundação Rotária é o compromisso com a erradicação da poliomielite em todo o mundo, meta praticamente alcançada, pois somente em pontos isolados na Ásia e na África ainda existe alguns casos da doença. O Rotary está assumindo mais um compromisso mundial da erradicação do analfabetismo, pois o conhecimento integra o homem na sociedade. Em Boituva, o Rotary existe desde 1966 e está engajado nos trabalhos em prol da sociedade. Seus sócios contribuem com a Fundação Rotária Internacional. Portanto, participa dos ambiciosos projetos sociais. Por outro lado, o clube também presta serviços à comunidade de diversas formas, promovendo palestras em sua sede, participando de campanhas e contribuindo com entidades assistenciais. Há um banco permanente de cadeiras de rodas para pessoas necessitadas e uma máquina para a fabricação de fraldas, composto hoje por 22 sócios, bem representado pelo seu atual presidente, Sr. Nelson Doriguero. O clube comemora 100 anos de Rotary no mundo, com muita alegria pelo que se conquistou, mas com muita vontade de dar de si sem parar em si, para que o futuro da humanidade seja de paz. Sala das sessões de 2 de março de 2005, Décio de Camargo, vereador. A referida moção está em discussão. Senhor presidente, é uma moção deliberada porque o Rotary já é um marco em nossas vidas, em nossa cidade, que vem prestando solidariedade a tantas famílias que necessitam, nesses momentos difíceis, precisando de uma cadeira de roda ou de fraldas descartáveis, hoje muito cara no mercado. Então, esse trabalho que os rotarianos praticam em Boituva e em diversas cidades tem que ser lembrado, tem que ser divulgado, para que isso sirva de exemplos para outras entidades, laios, enfim, todas as ONGs sem esses fins lucrativos, com o intuito de ajudar, de colaborar com o próximo. A moção continua em discussão. Na condição presidente do Rotary Clube de Boituva, eu quero agradecer penhoradamente ao nobre vereador Décio Camargo pela lembrança e as palavras também do vereador Raul. Nesse instante eu passo a falar com o vereador e não com o presidente da casa. É importante que se divulgue realmente o nosso trabalho, o trabalho do Rotary, também o trabalho do Lions Club, que é aqui nosso companheiro, o doutor Eduardo, entidade que
realmente presta serviço à comunidade e presta serviço também a nível internacional. Portanto, esta moção será levada aos sócios do Poder Público de Boituva e, em nome de todos eles, recebo aqui o nosso agradecimento pela lembrança, pela homenagem. Muito obrigado, vereador. A moção está em votação. Os senhores vereadores estiverem de acordo, permaneçam como estão. Os que discordarem, que eles se manifestarem. A moção está aprovada. Dando sequência à nossa sessão desta noite, nós passamos agora ao uso da tribuna. Conforme inscrição, fará uso da tribuna primeiramente o vereador Raul Gomes da Silva Filho. Antes, o vereador Raul fará a leitura de um manifesto encaminhado para esta presidência pela vereadora Cecília de Andréia, por motivo de saúde, e se encontra ausente desta sessão. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, senhores, senhoras, eu vou ler então o manifesto da nossa colega, a vereadora Cecília de Andréia. Vivemos um momento político dos mais vergonhosos a nível nacional. Os lastimáveis episódios que a Câmara dos Deputados tem nos apresentado só denigrem a imagem dos políticos. Os cidadãos e a opinião pública estão alerta em cidades menores para que o mesmo ocorra em seus poderes legislativo e executivo. Isso leva políticos, como todos os que compõem esta casa legislativa, comprometida com os princípios da moralidade, a apresentar o projeto de lei número 1 de 2005. Há a necessidade de esclarecermos o significado da palavra nepotismo, conforme consta no dicionário de Michaelis, e é o favoritismo de familiares, facilitando-lhes a ascensão social, independentemente de suas aptidões. Também sabemos que o que significa sinecura, emprego que exige pouco ou nenhum trabalho de quem o exerce, cargo público, concedido por nepotismo, título de troca de favores políticos. O sinetismo, o sinecurismo, que é a forma de governo que se apoia no nepotismo, ou seja, na concessão de empregos públicos desnecessários a indivíduos despreparados. É legítimo e salutar o movimento social encabeçado pelo Comitê de Ética que visa combater o nepotismo e a sinecura. Mas é preciso também que este mesmo comitê amplie sua área de atuação e ajude-nos. Conscientização da população quanto aos seus direitos à saúde, educação, transporte e merenda escolar. É necessário que este mesmo comitê visite os postos de saúde visite os postos de saúde e constante a precariedade das instalações, a demora no agendamento de consultas e exames, a demissão de médicos sem qualquer critério, deixando a população desprotegida. Senhoras, senhores e nobres companheiros, que nos parece que Boituva ainda não vive sob o império do nepotismo, talvez sim da sinecura, já que o Diário Oficial nos traz notícias de candidatos que não foram eleitos e foram contratados. Há que se questionar se todos os concursados já foram chamados para ocuparem os seus postos.
O projeto de lei número 1 de 2005 é medida que se faz necessário para evitarmos futuros desajustes e termos certeza que o Poder Executivo apoiará a nossa deliberação. São palavras da nossa colega e vereadora Cecília D'Andrea, que lamentavelmente, por problemas de saúde, não pôde estar presente nesta sessão de Câmara. Senhor Presidente, me chamou muita atenção um artigo que o jornal Gazeta Boituvense, na pessoa do cidadão senhor Silvano Bezerra, faz questão de escrachar aqui uma das páginas do seu jornal. E isso cabe aos 9 vereadores. Eu não estou falando por mim, mas representando cada um dos senhores. Por isso peguei esse jornal e vou fazer questão de ler absolutamente na íntegra, cujo título do jornal, na opinião do senhor Silvano, se diz inércia. A quem acredite que os senhores nobres vereadores eleitos estão desenvolvendo um trabalho novo e transparente. Como pode, então, após 2 sessões, terem apresentado apenas um único projeto relevante, justamente o que trata do nepotismo, para não falar da enxurrada de requerimentos abordados os mais variados assuntos? Estranho a atitude dos novos vereadores que, após meses de campanha, eleito em 3 de outubro, já sabiam que iriam tomar posse em janeiro, estando livres de entrave jurídico que a prefeita eleita teve que amargar. Não seria natural que nas primeiras sessões mostrasse toda aquela veracidade por fazer algo novo, apresentar suas propostas, levar ao conhecimento do Legislativo todos os seus anseios e dos seus eleitores? Infelizmente, isso não aconteceu. Aparentemente, entraram na inércia dos vereadores remanescentes. O que mais me chateia são as horas e horas de debate sobre questões puramente políticas, que nada vem amenizar os problemas da cidade. Ao que parece, este item, esta parte, eu queria que os vereadores prestassem bem atenção, porque nós somos legislativo e não executivo. Não cabe ao legislativo fazer o que esse cidadão citou neste jornal. Me acompanhe no meu raciocínio, colegas. O que mais me chateia, as horas e horas de debate sobre questões puramente políticas, que nada vem amenizar os problemas da cidade. Ao que parece, não temos problemas como segurança, saúde, esporte, lazer, transporte, educação, infraestrutura, emprego, turismo e evasão de rendas, e etc. Quem durante a campanha visitou as dezenas de bairros de nossa Boituva sabe o que estou falando. Bairros totalmente isolados, sem transporte público adequado e caro para a maioria dos trabalhadores de rua. Para a maioria dos trabalhadores, ruas terras, muitas vezes quase intransitáveis, escolas distantes, como se esses vereadores determinassem onde fossem construídas as escolas, como se esses vereadores determinassem quais as ruas seriam asfaltadas, quais as melhorias que esses vereadores poderiam causar. Isso é serviço do executivo, isso é serviço da senhora prefeita municipal e não dos vereadores. Esse cidadão não conhece o legislativo, esse cidadão não tem conhecimento do que é ser poder executivo, a não ser que esse mesmo cidadão esteja tirando proveito do executivo. Aí sim, ele poderia escrever o que ele escreveu aqui, um monte de besteira, que ele tem que perguntar para o executivo e não para o legislativo. E ainda vou dar continuidade nas besteiras que esse cidadão escreveu. Que durante a campanha visitou dezenas de bairros de nossa Boituva. Sabe do que estou falando? Bairros totalmente isolados, sem transporte público adequado e caro para a maioria dos trabalhadores. Ruas de terra, muitas vezes quase intransitáveis, escolas distantes, pistas sem acostamento,
sem acostamento seguro, ruas sem calçadas, terreno em áreas urbanas sem muros ou cercas. Enfim, os problemas são muitos, mas encarar esses problemas parece não ser prioridade, já faz parte que os nossos vereadores vêm se preocupando em fiscalizar. Não que seja função dos vereadores, e que não pode ser a única. O que não pode é ser a única ordem do dia. Não deve apenas se sentar na cadeira e pedir explicações, esperar que elas venham até as suas mãos, e aí criticar. Antes das críticas, Boituva precisa de solução. Os problemas são velhos e conhecidos. Esta inércia não cabe mais. O que fazer com centenas de jovens sem empregos, com as filas de madrugada nos postos médicos, com exames médicos que insistem em fazer em São Paulo, de madrugada, com a falta de segurança nos bairros mais afastados, com a aparência deteriorada de nossas ruas e avenidas, praças e jardins. São tantos os exemplos, mas passam os meses e nada acontece. Vamos continuar assim, ou é tempo de mudar? O segundo passo precisa ser dado. O primeiro já nos demos, que foi de eleger os nossos representantes. Senhores vereadores, colegas, isso é um insulto para nós. Não podemos ser coniventes com esse tipo de crítica. Quem é um vereador para construir uma escola? Quem é um vereador para dar emprego? Agora eu gostaria que esse senhor Silvano Bezerra destacasse em primeira página qual foi o grande feito da nossa prefeita nesses meses de que ela está no comando. Assim como ele questionou os vereadores, qual foi o grande feito desses vereadores? Se esse cidadão participasse de sessão de Câmara, ele ia saber o que os vereadores estão fazendo. Mas é muito fácil pegar uma fita e ver e tirar as conclusões próprias. O que eu não vou deixar e não vou admitir é que um cidadão, porque tem dono, porque tem um jornal, venha fazer críticas sem fundamentos, críticas essas que ele poderia direcionar diretamente ao Executivo, porque não cabe ao Legislativo criar obras, doar terrenos, não cabe ao Legislativo simplesmente mandar um projeto para a prefeita pedindo para que ela isente as empresas pelo menos 5 anos sem pagar os impostos, essa burocracia. Aí sim, ela ia incentivar as empresas de Boituva, ela ia gerar emprego para os adolescentes e para os pais de famílias. É isso que esse jornalista, ou seja, esse cidadão, desculpe a jornalista presente no Gazeta, que não tem nada com isso, porque essa matéria está assinada pelo senhor Silvano Bezerra. Ele é o responsável por isso. Então, o senhor Silvano Bezerra, ele tem que ter conhecimento de saber qual é a função do vereador. Lamentável esse cidadão não está aqui, porque eu queria falar isso olhando no olho dele. Para ele primeiro ir estudar a Constituição, estudar a lei orgânica do município, antes dele vir falar besteira deste jornal. Isso é revoltante, é de deixar o vereador ou os vereadores indignados. Uma cobrança descabível. Vai cobrar do Executivo? Eu quero ver se ele tem essa coragem de cobrar do Executivo. Até porque o jornal dele também não é tão lindo assim, porque só tem propaganda. Dando continuidade, senhor presidente, eu vou aqui registrar uma queixa recebida hoje que me deixou revoltado. Em relação, talvez o nobre colega Eduardo, depois, se quiser usar a tribuna, se inscreveu, ele pode até dar clarear os meus pensamentos, a minha maneira de pensar, que não sei a palavra exata para colocar. Nós temos funcionários na Secretaria de Saúde que exercem cargos de chefias, ou é assessora de departamento, ou é assessora de divisão, ou é encarregada das UBSs. Isso de segunda a sexta. Sábado, que tem um plantão no PA do Novo Mundo, que as recepcionistas poderiam trabalhar ganhando as horas extras, essas recepcionistas são proibidas de trabalhar, porque vai a chefe trabalhar, vai ganhar mais. Já ganha um salário abusivo, como assessores de departamento. As recepcionistas que ganham um salário miserável poderiam complementar a sua renda trabalhando de recepcionista, como foram concursadas para isso, estão proibidas, porque estão trabalhando as encarregadas da Secretaria da Saúde. Sem contar que os auxiliares de enfermagem também, que trabalham de chefe, durante a semana não pode prestar serviço de auxiliar. Não pode porque o cargo não permite.
Sábado, ela está no Novo Mundo trabalhando de auxiliar, tirando, mais uma vez, a oportunidade de auxiliar de enfermagem, que ganha uma miséria que não dá para suprir as necessidades básicas, está lá, é chefe trabalhando de auxiliar. Eu vou questionar a prefeita em relação a isso, porque é revoltante. Nós não podemos ser coniventes com uma barbaridade dessa. Isso chega a ser arbitrário para a nossa cidade, chega a ser imoral para os vereadores acompanhar um absurdo desse. Então eu também vou dizer que eu estou de olho nessas atitudes oportunistas. Alguns que estão prestando esse serviço, me parece que é parente da prefeita. Então, aonde nós vamos parar? Se você não é parente, você não tem oportunidade de fazer a sua renda no final do mês ser um pouco maior, com um salário defasado. Outra coisa, senhor presidente, vamos falar publicamente, vamos convocar o responsável, eu não sei quem seria, para que a gente possa começar a discutir o aumento do funcionalismo público, que há 2 anos não sabe o que é ter um reajuste nos seus salários. Isso também nós temos que pensar com carinho e já começar a se colocar no lugar dessas pessoas. Então, coisas assim que é revoltante. Um outro fato que aconteceu, eu pedi para que mais 2 minutos, senhor presidente. Só para a questão de justiça, Vossa Excelência usou 4 minutos na leitura do pronunciamento da vereadora Cecília, portanto, se a presidência concede mais 4 minutos para Vossa Excelência. Muito obrigado. Um fato que me chamou a atenção foi ter feito um pedido para que desse, que a prefeitura ou o senhor secretário de obras fizesse a limpeza no pátio do CDHU, na Água Branca, dos predinhos. Curiosamente, esse secretário de obras informado, ou sem nenhum conhecimento, ou sem saber qual é a função do secretário de obras, que não tira a ponta da cadeira da prefeitura para ver o que está acontecendo no município. Me manda me cortar o mato de um único bloco. Corta o mato de um único bloco. Deixa o mato de um lado e deixa o mato do outro. Isso chama-se secretário incompetente, que não tem competência para assumir uma secretaria. E deixa a cidade num estado lastimável, cheia de buracos, cheia de matos, estradas intransitáveis, como disse um vereador em um de seus requerimentos, ou em uma de suas indicações, o vereador Pedro Fernandes de Souza. Já que não existia secretaria de obras, ou então não existia esse secretário, agora que existe, vamos pedir para esse secretário sair da prefeitura e ver o que a cidade está precisando. A cidade está carente, e cabe a nós, vereadores, e cabe ao povo reclamar. Se não tem competência para estar ocupando a secretaria, que vai para casa dormir, porque é pago, e muito bem pago por este município. Então o secretário tem que honrar o salário que ele ganha, prestando serviços adequados para este município. Eu pergunto aos senhores, eu brinquei, eu dei risada quando um dos moradores me chamou até o bairro e perguntei: os senhores por acaso lembram do filme A Escolha de Sofia? Você vai morrer e você vai ficar comigo. Foi exatamente o que aconteceu naquele bairro. Mas como esse vereador não é de ficar quieto, este vereador não mede palavras, tomei as providências cabíveis. Hoje, 3 horas, com sol de rachar mamona, eu estava lá no bairro, acompanhando as pessoas que limpam e que conservam. E revieram, Raul foi ratificado, a prefeita autorizou que nós limpássemos todo o bairro, que não sei o que, Eu falei: muito bem, é assim que eu quero ver, sem discriminação. Não interessa quem mora no A, quem mora no B, quem mora no C. E daqui para frente vai ser assim. Já que essa cidade me reelegeu, eu vou fazer por merecer, eu vou honrar os meus votos. Muito obrigado e desculpe até a minha alteração, senhor presidente, senhores e colegas vereadores. Na sequência, pela exibição, usar a tribuna o vereador Orley Ivan Cardoso.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, boa noite. Eu estou aqui nessa tribuna porque também me senti muito ofendido, muito mesmo, com esse cidadão Silvano, com essa reportagem que ele fez. Eu até diria que esse cidadão não está preparado para ser um jornalista. É uma responsabilidade muito grande após fazer uma publicação dessa. Isso é muito ofensivo. Eu digo que esse cidadão, ele deu um tiro para o ar, sendo que ele tinha o alvo na frente dele, ele não quis atingir o alvo. Ele quis ferir a moralidade dessa casa. Essa casa vem trabalhando em cima de tudo isso que ele diz que está faltando. É aquilo que o nobre vereador Raul falou. Não somos nós os competentes para executar obras, para providenciar uma melhor saúde, para dar mais segurança para o município, para notificar um proprietário que está com seu terreno cheio de mato, que não construiu calçada, que a rua está esburacada. Isso é competência do executivo. Esse cidadão, sinceramente, gostaria até de falar coisas que seria até para machucá-lo, mas eu vou deixar passar por isso. Não está preparado, ele devia ter um preparo melhor. Acredito até que desistisse desse ponto. Tem um lugar aí no jornal que ele fala que existe a insistência de se fazer exames em São Paulo. Olha que coisa. Ele devia usar outra frase. Graças a Deus, ainda tem alguém que consegue fazer exame em São Paulo para acudir a população de Uituba. Eu tenho aqui em mãos documentos que são exames sofisticados, de um determinado valor que pessoas de baixa renda não pagam. Isso eu venho fazendo esse serviço social, isso tem 6 anos, eu não estou fazendo política com isso. Eu faço na sequência, dia a dia, esse é o meu dia a dia. Eu tenho aqui marcado vários exames, como endoscopia, tomografia computadorizada, ecocardiograma. Isso você não consegue aqui no posto de saúde. Você vai no posto de saúde, pega um exame desse, 30, 40 dias, 6 meses. Então esse cidadão não tem a visão adequada para isso, deve prestar muita atenção ao fazer uma reportagem e não ferir uma casa que vem trabalhando em prol. O que se faz nessa casa é reivindicar. Por exemplo, quero citar um pequeno exemplo. Ano de 1996, nós tivemos um prefeito que muito trabalhou pelo nosso município. Esse tinha uma visão ampla, impressionante a visão desse ex-prefeito, o senhor Sérgio Nunes. Após fazer várias obras, já chegando no final do seu mandato, não teria condições de começar uma obra de grande porte, ele enxergou a falta de iluminação em nossa cidade. O que foi feito? Ele passou a trocar as lâmpadas, vapor de mercúrio por vapor de sódio. O que isso significa? Significa economia para o município, mais iluminação. Aonde você tem uma lâmpada a vapor de sódio, a iluminação ela é 90% melhor do que a vapor de mercúrio. E vou mais longe ainda, na substituição dessas lâmpadas, tirava da cidade e as removia para os setores rurais, sítios, chácaras. Então eu achei uma inteligência muito grande. Então, falando isso, 8 anos eu venho batendo nessa tecla para que seja dada continuação nessa troca de lâmpada, porque a iluminação é uma segurança, ela ajuda um pouco. Então é uma prova de que esse legislativo ele vem trabalhando sim em prol da população. Gostaria que a excelência jornalista transmitisse isso para o seu Silvano, e até que ele podia revisitar a fita ou vir até a nossa Câmara e assistir o que
está sendo falado aqui, quem sabe ele não cometa mais um erro desse. Obrigado. Na sequência, fará uso da tribuna o vereador Pedro Fernandes de Souza. Boa noite a todos, senhor presidente, ilustríssimos colegas vereadores. Reforçando a colocação dos 9 vereadores Raul e o vereador Urley, causa estranheza esse comentário que o jornal fez a respeito de nós, vereadores. Vou fazer um comentário bem curtinho, mas sem ofensa e sem vingança de ninguém, porque a minha pessoa não é assim. Será que o candidato de vereador estivesse ganho, ele estaria falando da mesma forma? Eu acredito que não. Passo a fazer um comentário a respeito de um trabalho que vai se desenvolver na nossa cidade no dia 30 de abril. Parabenizar a nossa vereadora Patrícia Boncini e a todos os demais vereadores em nossos esforços para essa conquista, junto com a Cervejaria Cristal. E no dia 30, dia 15, às 15 horas, o Gamitão estará fazendo o jogo beneficente do Daniel Futebol Clube. Com a renda revertida ao Hospital de São Luís, gostaríamos que a imprensa divulgasse. E o Daniel tem muitos fãs e fãs que se façam presente para ajudar o nosso Hospital São Luís. Eu fiz um comentário, não foi, acho que todo o comentário, todas as críticas, sendo construtivo, traz benefício para o município. Eu fiz uma crítica construtiva, não fiz uma crítica destrutiva. Eu fiz uma crítica a respeito dos secretários, a respeito das estradas. Saiu um comentário que iam arrumar as estradas para tapar a boca desse vereador. Eu disse assim: não quero que tape a minha boca, quero que tape os buracos das estradas. E graças a Deus trago aqui o agradecimento puro e sincero da população que ali convive, no bairro da Água Salgada, ali vizinho ao Corumbá, o Sítio Grande estendendo até o Caçapava. Um agradecimento enorme por isso. No sábado e no domingo de manhã foi concluído as obras da estrada. Eu tinha comentado com o ilustre vereador Urley, isso ficaria mais bonito quando se efetuasse as limpezas nas laterais da estrada. E isso está sendo feito. Então, quando tem resultado, você também não pode esquecer. Você tem que agradecer e parabenizar a equipe. Mais ainda, é o maquinista, o Weber, uma pessoa competente, acho que extraordinário pelo que se faz. Se vi ali com ele no sábado e no domingo, uma pessoa alegre, feliz, dedicada naquilo que se faz. Eu acho que tem que parabenizá-lo pelo que ele está fazendo e faz, mérito ao elogio. Na quinta-feira nós estivemos presentes no gabinete do deputado João Caramês, solicitando benefícios para o nosso município, tais como uma desapropriação da Ferroban, ali na Passagem Nova, que tinha parado, pois venceu o contrato. Então, nós fomos informados disso e fomos até o gabinete do deputado para se renovar o contrato, e lá foi efetuado o pedido para essa desapropriação da área e a construção do tão sonhado da nossa cidade, o ginásio esporte ali naquela propriedade. E o doutor Fernando foi muito feliz, falou que o Ituba está crescendo muito e parabenizou, não um vereador, parabenizou a Câmara pelo trabalho que vem desenvolvendo e o trabalho em conjunto, porque eu fui lá, não fui
sozinho, fui representar a casa. Como o vereador que foi convidado, eu não vou estar presente. Então, trago um abraço do deputado João Garamês a todos os colegas. E a área se estende porque ali onde faz a horta, ali é uma área também que está em discussão para ser área revertida ao município. Eu faço votos e conto com todos os vereadores que nós se empenhamos nisso para nós fazer mais uma conquista. É uma propriedade grande no centro da cidade. Ali todos nós temos um sonho de construir alguma coisa. Tanto eu como o doutor, o Raul, nós comentamos que gostaria de fazer alguma coisa ali. Acho que todos nós temos um pensamento a respeito daquela área. Então precisamos se dedicar para a gente conquistar para nós, trazermos verdadeiramente para o município, que hoje ainda faz parte a Ferro Branco. A respeito do Posto São Paulo, vem rastejando esse processo desde lá de 2001. E às vezes eu questiono agilidade e resultado nesse processo de permuta, porque ali se faz uma área de 372 metros, uma área do município que foi invadido e foi construído posto. E esse vereador levantou bem atrás e está se rastejando aí, mas eu acho muito lento. Fiz um requerimento solicitando mais agilidade a respeito do setor de engenharia e com certeza vai vir a resposta para que nós juntos se unirmos e fazemos definitivamente essa permuta. Por quê? Porque eu me senti lesado quando descobri que ali tinha 372 metros invadido por uma empresa. Então foi se discutido, o advogado entrou com o processo e esse processo eu acho que está muito lento. Já está chegando aí na casa dos 4 anos e eu gostaria de fato que nós efetuássemos esse permuta o mais rápido possível. Quando esse requerimento eu fiz novamente, eu fiz uma indicação já há tempos, pedindo ao setor competente, que é o setor de trânsito. Na época eu pedi se colocasse guarda-reio ali, no final da Conselheiro Antônio Prado e na estrada vicinal a Cerquinho. Com a lentidão e com o descaso, nós perdemos um filho boituvense ali e teve mais um acidente com gravidade. O proprietário de uma das empresas que faz ali Margelo SP 129, na doubração da caixa ele fez o pedido, eu reforcei e fizemos um requerimento para que se melhorasse ali o trânsito, a segurança, para que ele não viesse a perder mais um funcionário de sua empresa e um filho boituvense. Falar também, senhor presidente, dos trabalhos que nós estamos desenvolvendo e o trabalho também que o Rota vem desenvolvendo perante a nossa sociedade, que nós, quando o convidamos, nós estamos presentes e sou testemunha da sua qualidade, da sua valia como presidência do Rota de Boituva. Ali se faz uso as melhores pessoas com os melhores raciocínios a respeito da sociedade boituvense e da área mais carente do nosso município. Então, leve um abraço a toda a família Otaliano, que sejam felizes no que se faz e que Deus dê bastante saúde, proteção, para que o Senhor consiga dirigir a casa com o belíssimo trabalho que se faz junto com a sua família, que nós conseguimos mais benefício para a nossa comunidade e para a nossa área um pouco mais carente. Agradeço ao Senhor e agradeço pela oportunidade. Agradecemos as palavras do nobre vereador e transmitiremos seus votos com ele. Senhores vereadores, não havendo mais
nenhum escrito para uso da tribuna. Nós passaremos a ordem do dia. Peço aos seus vereadores que fiquem atentos ao procedimento da ordem do dia. Primeiramente, eu vou pedir ao senhor secretário que leia o parecer da comissão permanente ao projeto de lei número 1/2005, de autoria do Legislativo. Parecer da comissão permanente ao projeto de lei 1 de 2005, de autoria do Legislativo. O projeto de lei assim especificado veda a nomeação das pessoas que especifica em cargos em comissão, funções de confiança e gratificações da estrutura administrativa nos órgãos da administração pública e da outras providências. A propositura cristã é a norma abrangente, atingindo, como se observa, seu artigo 1º, a nomeação ou a designação de cônjuges, companheiros e parentes consanguíneos ou afins, na linha reta ou colateral, até o 3º grau, de prefeito, vice-prefeito e vereadores, ou seja, incide sobre as autoridades das suas esferas de poder, componentes do governo, sobre as autoridades das suas componentes do governo municipal, limitando a proibição às situações bem definidas em que a ocupação dos cargos revela transgressão à isonomia, à impessoalidade e à moralidade. O projeto de lei em apreço rende homenagens aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da isonomia e da eficiência, esculpido no artigo 37 da Constituição Federal, além de privilegiar o princípio do concurso público obrigatório, não sendo também conflitante com a regra incerta na parte final do inciso 2º, de referido artigo, que não serve de respaldo para obstar a aprovação do projeto de lei. Daí, o parecer no sentido de que sua redação é legal e está elaborada em conformidade com os princípios regimentais e constitucionais vigentes, razão pela qual opina-se pela sua aprovação. Assim, esta comissão, pelos seus membros que abaixo subscrevem, opinam pela apreciação desse projeto, oriundo do Legislativo, remetendo ao plenário para discussão e votação. Sala das comissões, em 4 de março de 2005, Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Cecília Razzan Andréia, presidente, Pedro Fernandes de Souza, vice-presidente, e Raul Gomes da Silva Filho, membro. Passarei agora ao senhor secretário o projeto de lei número 1/2005, será lido em sua íntegra. Projeto de lei número 1 de 2005 veda a nomeação das pessoas que especifica em cargos em comissões, funções de confiança e gratificações da estrutura administrativas dos órgãos da administração pública e da outras providências. Artigo 1º. Fica vedado, sob pena de nulidade, a nomeação ou a designação de cônjuges, companheiros e parentes consanguíneos ou afins, na linha reta ou colateral, até o 3º grau, de prefeito, vice-prefeito e vereadores, para cargos de comissão ou função comissionada para os órgãos da administração pública, direta ou indireta do município de Boituva, e nas suas demais admissões e contratações, inclusive temporárias, de cargos e funções públicas. Artigo 2º. Deve-se estender como cargo de comissão ou função comissionada o cargo de confiança, de assessoria ou função remunerada, que tenha dispensado a realização de concursos públicos ou de concorrência
como no caso da contratação de empresas ou assessoria. Artigo 3º. A nomeação aos cargos de comissão ou função comissionada que contrarie o disposto no artigo 1º da presente lei, que por ser nula de pleno direito, acarretará ao ocupante do cargo eletivo responsável pela nomeação a restituição aos cofres públicos de toda despesa oriunda da contratação irregular sob a pena de perda de mandato. Artigo 4º. A vedação de que trata o artigo 1º não se aplica a ocupantes de cargos efetivos. Artigo 5º. Fica estabelecido o prazo improrrogável de 30 dias para que as pessoas mencionadas no artigo 1º requeiram espontaneamente a sua exoneração sob pena das sanções administrativas cabíveis. Parágrafo único. A diretoria de recursos humanos do órgão contratante proverá, escoado o prazo do artigo anterior, a exoneração das pessoas mencionada no artigo 1º que se encontrem em situação incompatível com esta lei. Artigo 6º. A diretoria dos recursos humanos do órgão contratante exigirá, para o fim de nomeação ou designação, prévia declaração das pessoas indicadas de que as mesmas não mantêm vínculo matrimonial de união estável ou parenteral até o 3º grau com qualquer dos ocupantes de mandato eletivo inscrito no artigo 1º da presente lei. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Boituva, 25 de janeiro de 2005. Justificativa. O presente projeto de lei busca atender às reivindicações e críticas referentes à possível existência de nepotismo nos órgãos da administração pública municipal. Situação está considerada contrária ao compromisso assumido em prol da consolidação da ética, da moralidade e da transparência em nosso município. De se ponderar também que afastar o nepotismo é resguardar a administração pública, estabelecendo uma ética de governo que deveria ser observada em todos os níveis administrativos de nosso país. Ao se vedar a nomeação de cônjuge ou parente, tem-se em vista aquele princípio finalístico que a moralidade do campo governamental, atendendo desarte o artigo 37 da Constituição Federal, da Constituição da República, a qual determina que a administração pública obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade e eficiência. Pretende também impor uma limitação precisa entre os cargos de natureza política ou de natureza técnica, buscando aprimorar o perfil profissional para os cargos comissionados e impedir a distribuição aleatória, arbitrária e clientelista desses cargos. Desta forma, temos em conta que o atual clima existente no país sugere uma tendência à redução da tolerância e condescendência com o nepotismo e com o empreguismo. Pode ser esse momento único para que sejam redobrados esforços no sentido de aprovação do presente projeto de lei, que estabelece restrições à conduta dos agentes políticos e administrativos públicos e afasta de uma vez em nosso município a prática do nepotismo. O projeto de lei número 1/2005, que veda a nomeação das pessoas que especifica, está em discussão.
Pois não. Com a palavra o vereador Dr. Eduardo. Senhor presidente, novos colegas vereadores, senhores do plenário. O que eu estou observando, talvez de forma a gente ter se reunido todas as vezes, aí todos os membros, né? São 5 vereadores que assinam esse projeto. É um projeto legislativo e eu acho que entendo que teria que ser os 9 participantes aí para assinar com o projeto. Não cita, não estou vendo aí no projeto, o legislativo incluído nesse projeto. Eu acredito que o projeto em si está voltado diretamente para o executivo. Eu acho e entendo que o legislativo também deveria entrar nesse projeto. Então, abrangendo tudo que foi proposto para o executivo, que seja proposto também no legislativo. Eu estou de pleno acordo com o nobre colega vereador Eduardo, que seja também estendido ao legislativo, porque nesse meu projeto eu friso bem os vereadores, mas se subentende que os vereadores que trabalham no executivo e não parente dos vereadores que trabalham no executivo e não parente de vereadores que trabalham no legislativo. Eu acho a colocação do nobre colega viável. Então, continuando, vereador, não seria interessante incluir nesse projeto uma emenda nesse sentido, acrescentar esse item em relação a incluir o legislativo também nesse projeto? Nobre colega, eu sugiro que o senhor consulte o assessor jurídico desta casa, que pode explicar melhor para o senhor. Senhor presidente, por gentileza, eu queria que o nobre vereador Dr. Eduardo consta aqui no artigo 1º, inclusive temporários de cargo e função pública municipais. A Câmara está envolvida. Então, seria no caso o vereador, ele está impedido de assumir um cargo na administração municipal. É isso que faz, né? Entendi dessa forma. E nas demais admissões e contratações, inclusive temporárias, de cargo e função pública municipais. É a Câmara Municipal. Concordo. O projeto continua em discussão. Nós vamos dar tempo aos vereadores para que se manifestem, para que possam votar conscientemente. Nenhum vereador deseja fazer uso da palavra na discussão do projeto. O projeto será colocado em votação. Senhor presidente, se o senhor me permite, eu gostaria de requerer nos termos regimentais que esse projeto fosse votado por ordem nominal. O requerimento de Vossa Excelência está deferido pela presidência. Convoco então o senhor secretário para que faça a chamada nominal dos senhores vereadores, colocando a seguinte pergunta: os senhores vereadores que estiverem de acordo com o projeto, respondam sim. Vereadores que estiverem contrários ao projeto, respondam contrário. Pode proceder à votação, senhor secretário. Senhor vereador Décio de Camargo, o senhor está de acordo com o projeto ou o senhor está contrário a este projeto? Sou favorável ao projeto. Sou um dos autores do projeto. Muito bem. Vereador Eduardo Luiz Santana Cardoso, o senhor é contra ou a favor deste projeto? Sou pela aprovação do projeto. Vereador José Barbosa Júnior, o senhor é favorável ao projeto ou é contra? Sou favorável ao projeto. Vereador Orley Ivan Cardoso,
o senhor é favorável ou contra este projeto? Esse vereador é favorável. Vereadora Patrícia Cristina Concini, a senhora é favorável ou contra este projeto? Sou favorável a este projeto. Vereador Pedro Fernandes de Souza, o senhor é favorável ou contra este projeto? Sou favorável ao projeto. Senhor presidente, eu, vereador Raul Gomes da Silva Filho, um dos autores do projeto de nepotismo, também só podia ser. O projeto de lei número 1/2005, que veda a nomeação de parentes de prefeito, vice-prefeito, vereadores, foi aprovado por unanimidade por esta casa, no total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 votos. Isso, senhores, merece uma salva de palmas. A condição de presidente da Câmara Municipal de Boituva, de acordo com a votação, declaro por unanimidade aprovado o projeto de lei número 1/2005. Dando sequência à nossa reunião, após o encerramento, eu solicito aos senhores vereadores e à população que permaneçam no plenário, porque será concedido o uso da tribuna livre por parte do presidente do Comitê de Ética na Política. Comunico aos senhores vereadores que amanhã, terça-feira, às 18 horas, nós estaremos reunidos com o senhor secretário da Segurança para tratar de assuntos relativos à segurança do município. Nada mais havendo, agradecendo a Deus por nos ter conduzido nesta árdua tarefa, agradecendo os senhores vereadores pela maneira democrática e pela maneira de interesse do município se manifestaram por unanimidade, eu declaro encerrada a presente sessão. Convido o senhor Dimas Siqueira Silva para que use a tribuna. Dimas, peço licença. Perfeito. Então, convidamos para o uso da tribuna. O senhor tem 15 minutos, de acordo com o regimento, para usar a tribuna. Boa noite, excelentíssimo senhor presidente, nosso Miguel, ilustres vereadores presentes, senhoras e senhores, eu, Dimas Siqueira Silva, em nome do Comitê de Ética da Política de Boituva, venho diante dos presentes dizer-lhes que estamos aqui apoiando essa iniciativa do projeto de lei contra o nepotismo, elaborado pelos vereadores Raul Gomes da Silva e Décio Camargo, e com apoio dos restantes vereadores. É uma luta árdua que diversas comunidades, diversos municípios está travando contra esse mal que corrói a dignidade e o caráter da sociedade. E vemos que a sociedade está se unindo na luta pela transparência e ética nos meios políticos do país. Isso demonstra que, com seriedade e honestidade, os trabalhos realizados pelo Legislativo tendem a valorizar o maior bem social, o cidadão. E, sem sombra de dúvida, a prefeita, ao ouvir o apelo da sociedade e atender às nossas necessidades e anseios, aprovará esse projeto também. E mais uma coisa, todo cidadão tem direito à informação,
e o Executivo encaminhou ao Legislativo um decreto-lei onde só responderá aos requerimentos protocolados que passarem em plenário na Câmara. Isso está em votação ainda, né? Está em discussão. Contudo, a lei orgânica do município de Boituva diz da competência do município, no artigo 7º do capítulo 27, que ela tem que fornecer dados a qualquer cidadão, e da responsabilidade do prefeito, no artigo 65, artigo 103 e artigo 106 da lei orgânica. Então isso é um benefício que todo cidadão tem diante da Constituição Federal, Municipal e da lei orgânica. É necessário que o município aperfeiçoe a lei orgânica para tornar mais transparentes as ações da administração municipal. E os nobres vereadores já estão trabalhando essa questão. Esperamos que essa nova lei que está sendo discutida abranja caráteres fundamentais para o desenvolvimento sustentável do município e que honre um compromisso público de conduta com a sociedade boituvense. Nós, do Comitê de Ética da Polícia de Boituva, apenas trabalhamos conforme a lei determina, pedindo apenas transparência e ética no âmbito administrativo municipal. Sem mais nada para o momento, agradecemos a atenção e esperamos que nessa legislatura de 2005-2008, os ilustres vereadores façam seus nomes criarem eco pelo tempo, através das nobres ações tomadas diante da carência popular e das ações que se atribuem como hoje aqui. Muito obrigado.